Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando para mais uma noite de estudo, de oração. É um prazer enorme estar aqui com vocês pela primeira vez. Meu nome é Nívia, eu sou de Patos de Minas e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa noite, Daniele. Boa noite, Adriana. Boa noite, Neidina, Joyce, André Luiz. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui falando pela primeira vez no perfil do Grupo Espírita Irmã Sheila. Quero agradecer a Neidina pela oportunidade, pelo convite e agradecer a cada um de vocês que escolheram estar aqui conosco essa noite linda de terça-feira. Boa noite, José Carlos, Deusaíra, Cirlei, Ana Maria. E nesse clima de paz dessa noite, eu quero que vocês sintam, ouçam essa música lá no fundo. Se possível, vão para um lugar calmo, tranquilo, um lugar mais tranquilo, um lugar onde vocês possam esquecer de tudo lá fora, se concentrar nesse momento aqui presente, se concentrarem no estudo dessa noite. Fechem os olhos, respirem fundo, pausadamente. Quero agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, oportunidade de mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo. Quero pedir, Senhor, que tire todos os nossos problemas, esqueça-os lá fora, coloque-os nas mãos de Deus. Sinta agora a presença de Deus te envolvendo. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai uma luz que vai entrando pelo seu corpo, tirando os pensamentos negativos da sua cabeça, tirando todos os pensamentos negativos, e vai entrando agora pelo seu corpo, tirando toda a angústia, essa dor no seu peito, essa ansiedade, e vai descendo pelo seu sistema digestivo, tirando o mal-estar, descendo para suas pernas, para te dar força, para enfrentar todos os obstáculos. Jesus, nós colocamos todos os nossos problemas nas suas mãos. Que tenhamos força para enfrentá-los. Tenhamos disposição para trabalharmos, para agirmos e para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Que assim seja. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Todos aqueles que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a Neidina pelo convite e parabenizá-la por essa divulgação da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e que precisa tanto chegar aos corações de cada vez mais pessoas. Muito obrigada. O estudo dessa noite é sobre um tema polêmico, sério, mas que precisa ser muito debatido, muito discutido e abordado principalmente à luz da doutrina espírita, que é o suicídio. Estamos no mês de setembro e setembro é o mês escolhido para a realização da campanha de prevenção ao suicídio e de valorização à vida. É chamado de Setembro Amarelo. O surgimento dessa campanha advém de um fato triste e curioso.
Em setembro de 94, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang 68 amarelo. E no dia do seu velório, os seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados com fitas amarelas para todos aqueles que precisavam de apoio. Dentro desses cartões tinham frases de apoio. E esses cartões foram difundidos e tem-se notícia que muitas pessoas utilizaram esses cartões para pedirem ajuda nos momentos de desespero. E aí, essa desencadeando esse movimento de prevenção ao suicídio. E até hoje, essa fita amarela é o símbolo da campanha de prevenção ao suicídio. Inspirado nesse caso, o Setembro Amarelo chegou ao Brasil em 2015, pelo Centro de Valorização à Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é muito importante essa discussão acerca do suicídio, não só apenas nesse mês de setembro, mas todos os meses dos anos, todos os dias, em todos os momentos, porque o suicídio é o autoextermínio. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Perde só para acidentes de carro. É um problema de saúde pública, é também uma pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso corresponde a 800 mil mortes por ano e a maioria homens. O número é superior aos óbitos por câncer de mama, guerra ou homicídio. E esse número pode ser ainda maior, porque esses dados são de 2016. E pesquisas já mostram que durante a pandemia houve um aumento significativo, porque há uma insatisfação generalizada com o próprio ser, uma visão distorcida da vida. Nós criamos falsas expectativas. Às vezes expectativa de que não vai morrer, de que não vai sofrer, de que não vai adoecer. E isso causa um sofrimento quando surgem os obstáculos, os problemas. O assunto é tão complexo que as pessoas evitam falar a respeito, o que nem sempre é a melhor decisão, porque 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos e evitados. E a pandemia, ela agravou essa situação. A pandemia mudou a nossa vida, os nossos hábitos, o nosso lazer, atingiu de certa forma a nossa liberdade. E nesse momento em que estamos vivendo, tão atípico, de aumento de casos de violência, problemas financeiros, consumo de álcool, violência doméstica, essa divulgação da mídia, que muitas vezes, ao invés de informar, ela gera um pânico, um medo. Principalmente aqueles que já têm uma tendência suicida. E os médicos relatam, eles alertam também para a quarta onda da pandemia. Porque a primeira é o vírus em si. A segunda e a terceira são os problemas decorrentes do problema do setor de saúde, essa sobrecarga no setor de saúde e o abandono de tratamentos de doenças crônicas por pessoas que não estão com Covid. E a quarta onda são as sequelas emocionais que serão deixadas pela pandemia. Houve um agravamento das doenças. Às vezes as pessoas já tinham problemas psicológicos e esses problemas foram agravados com a pandemia. Mas pessoas que nunca tiveram sintomas depressivos, de melancolia, de tristeza, estão com sintomas agora, ansiedade, pânico, depressão. E esse número ainda é mais alarmante porque os médicos estão
que as pessoas estão indo menos aos consultórios. Então quer dizer que houve um aumento no número de doentes e esses doentes não estão sendo tratados adequadamente. Isso é alarmante. E além disso também a pandemia afetou muito os idosos. Os idosos que eram muito ativos, que saíam para fazer compras, ir ao banco, supermercado, às vezes fazer uma atividade física, e eles estão isolados em casa, sem contato com o mundo exterior. Às vezes, tem algum contato somente através de tecnologia, celular, computador, mas muitos nem através disso. Isso tem gerado um estado de tristeza profundo. E muitos filhos estão, a pretexto de proteger os seus pais, os seus avós, estão abandonando. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente protege do Covid, mas a gente esquece que os nossos pais, os nossos avós, eles precisam muito, sobretudo, de cuidado, de carinho e de atenção. E que esse abandono pode gerar um problema ainda mais grave, porque o suicídio causa, às vezes, por uma depressão crônica e atinge qualquer tipo de pessoa. Crianças, jovens, idosos, nós vemos hoje em dia isso se alastrar, esse problema. Então, é preciso tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que cuidar de todos aqueles que têm necessidade, dos idosos que não podem sair. Além disso, a pandemia também mudou a nossa forma de trabalho e expandiu o home office, o trabalho em casa. O que antes era exceção, em muitos lugares virou regra. E a lidar diariamente com muitas pessoas estão isoladas em casa. E além disso, ainda teve o problema do fechamento de escolas, de creches, há praticamente 6 meses. Então, as pessoas estão tendo que lidar com filhos em casa, trabalhar, às vezes não tem com quem deixar os filhos, e isso vai gerando uma frustração, uma angústia muito grande. Tudo isso gera problemas psicológicos, de ansiedade, de pânico, de medo do futuro, de receio do que está por vir. Então, além de todas esses problemas ocasionados pela pandemia, nós também podemos verificar algumas causas da pandemia. Porque da pandemia, do suicídio, porque o suicídio, ele é causado por nós da doutrina espírita, nós sabemos que as aflições podem ter por causas, podem ter origem em causas de outras vidas, como a obsessão, mas muitas vezes são ocasionadas por atos nossos, praticados por condutas nossas, em virtude da nossa conduta e do nosso caráter. Nós somos responsáveis por muitas coisas que nos acontecem. Nós somos os verdadeiros artífices das nossas vidas. E nós podemos citar 5 causas também para o suicídio. E a primeira que eu gostaria de falar, além de todas as outras que eu já citei agora, desse momento atípico em que estamos vivendo, são as influências externas. Essa busca incessante pela felicidade, a comparação com as outras pessoas. Com a propagação das redes sociais, nós vivemos uma busca desenfreada por uma felicidade plena. E isso gera uma insatisfação permanente. Todas as pessoas no Facebook, no Instagram são ricas, bonitas, e nós ficamos, muitas vezes, nos comparando a essas outras pessoas. Eu imagino que você que está aí assistindo deve ter visto agora nesse último feriado de setembro. Eu achei que pelo menos era só eu que estava em casa. Todo mundo viajando para praia, cachoeiras, e a gente fica se comparando. Às vezes a gente vê
está passando por um problema conjugal e entra no Instagram de um casal de amigos nossos e nós vemos um casal em viagem romântica a dois e a gente fica se comparando e nos esquecemos de que tudo isso pode ser fake, pode ser falso. Todas as pessoas, ninguém mostra uma briga, ninguém mostra você ao acordar, ninguém tira uma foto ao acordar sem se arrumar. Então, tudo aquilo gera uma comparação, gera uma frustração, principalmente entre a juventude, os mais jovens. E a gente fica buscando essa felicidade, a gente condiciona a nossa felicidade a eventos externos. Eu vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos, quando eu comprar um carro, quando eu passar no concurso, sempre esse condicionamento a eventos externos, a outras pessoas. Eu vou ser feliz quando o meu marido mudar, quando a minha mãe mudar o comportamento dela. Então a gente fica condicionando a nossa felicidade a outros eventos. Elizabeth, meu nome é Nívia, eu sou de Patos de Minas e sejam muito bem-vindos todos aqueles que chegaram depois. Então nós estamos falando aqui do suicídio, desse condicionamento que nós fazemos muitas vezes a eventos externos, a outras pessoas, e nos esquecendo que a felicidade é um estado íntimo, que ela varia de pessoa para pessoa, e ela varia mesmo, nós mesmos, a nossa felicidade varia, depende muito do momento em que estamos vivendo. A minha felicidade, o que me deixava feliz aos 20 anos de idade, não é o que me deixa feliz aos 39. Então, isso varia muito, de pessoa para pessoa. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade a outras pessoas. É um fardo muito pesado que a gente joga sobre os ombros de outras pessoas. A nossa felicidade depende de nós. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos nos respondem que ela está escrita na nossa consciência. E nós só somos felizes quando nós seguimos a lei de Deus. E a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso quer dizer que nós somos felizes quando estamos com a nossa consciência tranquila, quando nós estamos em paz. Essa felicidade que é um estado íntimo, que depende só da gente. Então, você pode morar numa mansão e não estar feliz. Em contrapartida, você pode estar em um casebre, em uma casa humilde e sentir-se bem, porque você está com a consciência tranquila, seguindo as leis de Deus, de amor ao próximo, de caridade, amor a si mesmo, amar a si mesmo. Então tudo isso nos mostra que nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude, nada disso é suficiente para ser feliz. Por isso nós vemos tantos jovens, ricos, bonitos, poderosos e infelizes, tristes, que mergulham nos vícios para esquecer dos problemas, para fugir dos problemas. Então tudo isso, nada disso é garantia de felicidade. E muitas vezes a gente fica buscando incessantemente isso, esse ter. E a segunda causa também de suicídio é a incredulidade. Quando nós não cremos que somos espíritos imortais, quando cremos que somos espíritos imortais, a nossa visão de mundo muda. Porque nós entendemos a nossa finalidade aqui na Terra, nesse planeta escola em que estamos matriculados para evoluirmos. Então, quando se tem a certeza de que é infeliz
somente por aquele dia, de que aquilo é passageiro, e nós temos a ciência de que dias melhores virão, a gente não se desespera. Porque o que é a vida? O que é essa existência em relação à eternidade? Então, a incredulidade também está muito ligada à terceira causa do suicídio, que é essa dúvida que muitas pessoas têm sobre o futuro. Quando cremos que a morte do corpo físico não encerra tudo, que somos espíritos imortais e que continua após essa morte do corpo físico, que a nossa jornada continua, a nossa visão aqui também de mundo muda. Quando nós temos ciência, certeza da nossa finalidade, da existência da vida futura, nós mudamos a nossa visão de mundo, porque temos a certeza de que a única forma de acabarmos com o sofrimento é enfrentando o problema. Que exterminando o nosso corpo físico não acaba tudo. E essa é a quarta causa de suicídio, que são as ideias materialistas. Mas não o materialismo de apego a bens materiais, o materialismo em contraposição ao espiritualista. O materialista é aquele que crê que não existe nada além do corpo físico. Aquele que crê que com a morte tudo acaba. Então, quando o cientista ele tenta provar que não há nada além da morte do corpo físico, não há nada o que esperar além da morte, que não há nada, não há vida após a morte, ele incentiva as pessoas a cometerem o suicídio. Porque na medida em que são infelizes, nada melhor para elas do que se matar, do que acabar com o corpo físico. Porque a pessoa que se autoextermina, ela não quer acabar, ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Então, quando ela se autoextermina, essa é a intenção. Então, o materialista, aquele que entende que com a morte tudo se encerra, acabará com o sofrimento com a morte. Então, aí que vem o Espiritismo, essa doutrina consoladora, que é a terceira revelação, essa doutrina esclarecedora. Porque com o Espiritismo, nós sabemos, nós temos certeza, não há mais dúvida sobre a vida futura. Ao contrário, nós temos essa certeza. Nós entendemos que os problemas são inerentes à nossa condição de seres humanos imperfeitos. São necessários à nossa evolução. Que estamos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, e que a paciência e a resignação nos afastam do pensamento de suicídio. Também temos vários relatos, inúmeros relatos, revelando a posição infeliz que essas pessoas continuaram depois do desencarne. Que o sofrimento foi muito maior ainda. Há diversos relatos. Aqui na segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 5, há vários relatos de suicidas que vêm nos esclarecer como é, o que acontece, quais as consequências desse autoextermínio. Então, tudo isso nos esclarece muito, essa doutrina consoladora, esclarecedora. E a quinta causa de suicídio é a revolta. A revolta diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos obstáculos verificados durante a existência. E quando estudamos a doutrina espírita, mais uma vez, ela nos consola. Porque nós temos a certeza de que nada é por acaso. De que tudo que passamos aqui tem uma razão de ser. Tem um motivo. Cada lição, cada problema tem uma lição a ser retirada, a ser aprendida. Então o Espiritismo nos ensina isso.
E o tríplice aspecto da doutrina espírita, ele vem nos comprovar. A doutrina espírita, como filosofia, ela nos esclarece de onde viemos, por que estamos aqui, qual o sentido da vida, por que sofremos, as causas das aflições. Então a doutrina espírita, ela nos esclarece isso tudo, porque às vezes a pessoa fica sem objetivo, sem propósito de vida. E aí, o estudo da doutrina espírita nos vem vivificar isso. Nós entendemos, nós temos respostas para todas as nossas dúvidas e para todas as nossas perguntas. Aí vem a doutrina espírita também como ciência. Como ciência, ela vem nos provar a continuidade da vida, através dos relatos de quem já se foi. Como eu disse aqui no livro No Céu e Inferno, também tem vários livros, Memórias de um Suicídio, vem nos comprovar a existência da vida futura, que a vida continua após a morte do corpo físico, que nós somos espíritos imortais, únicos, e que tudo que nós passamos aqui é necessário para a nossa evolução. E também tem o terceiro aspecto da doutrina espírita, que é a religião. A doutrina espírita, como religião, ela vem nos relembrar a lei de Deus. Dentre elas, a lei de amor. E não há como amar o próximo sem amar a nós mesmos. Eu preciso me amar para amar o próximo. E para eu me amar, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde espiritual. Porque a saúde é um todo. Então nós temos que cuidar de todos esses aspectos. Por isso a importância do estudo da doutrina espírita. Porque essa doutrina é consoladora e esclarecedora. Ela vem esclarecer e vem nos ensinar os motivos, as causas das aflições, de tudo que nós passamos. Que nada é por acaso e que tudo é passageiro. Tudo tem uma razão de ser. E que o suicídio não resolve os infortúnios da vida. Pelo contrário, nós criamos mais problemas ainda ao encurtar a vida. E uma pergunta que eu faço: você acha que há algum problema que a gente não consiga suportar? E fatalmente, a resposta é não. Não há dor que o ser humano não possa suportar. O Evangelho é o nosso roteiro seguro para a gente seguir. Ele nos ensina as formas de superar essas dores e essas dificuldades. E já que nós falamos das causas, o que ocasiona, o que gera essas dores, essas frustrações, tudo isso, agora nós vamos ver alguns meios de se evitar o suicídio. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos falam que a serenidade é o melhor preservativo. É fácil. Ninguém falou que seria fácil. Todos nós temos problemas, e muitos. Então nós temos que aprender a lidar com esses problemas, a buscar meios de enfrentar esses problemas com serenidade, com tranquilidade, com paz, que é o que nós mais almejamos. E a primeira forma que eu gostaria de trazer aqui é que nós devemos identificar a causa dessa tristeza, do descontentamento. E uma das maneiras que eu sugiro é pegar um papel e anotar mesmo. Eu quero que você analise aí. O que está te causando essa dor? O que está te causando esse sofrimento? Essa aflição? Essa vontade de sumir, de desaparecer? O que? Anota. Você precisa se conhecer.
conhecer a causa desse problema para atacar lá na raiz esse problema. E a segunda forma é a autocura. Isso mesmo, fortalece em nós o sentido da nossa vida. Nos mostra o propósito, a finalidade pela qual nós estamos aqui na Terra. E a segunda forma de se evitar o suicídio é a autocura. A autocura, nós nos curarmos. Mas vocês devem estar pensando, Nívia, mas eu consigo me curar? Sim. E a autocura, primeiro, através do estudo da doutrina espírita, do evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E nós vamos nos autoconhecermos. Primeiro o estudo, segundo o autoconhecimento. O autoconhecimento, nós conhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Então, através do estudo, a gente se autoconhece. É a aplicação da teoria à prática. E o estudo com o autoconhecimento possibilita a reforma íntima, que é o que a doutrina espírita nos propõe, que é a nossa mudança interior, a nossa mudança de valores, de pensamentos. Nos propõe a significar, a dar novo sentido aos fatos que acontecem na nossa vida. Então, o estudo, o autoconhecimento com a reforma íntima, nós nos curamos. Isso é possível através da nossa mudança de comportamento, mudança de hábito. São hábitos muitas vezes simples que nos ajudam sobremaneira a enfrentar os problemas. Ler livros novos projetos, meditação para acalmar a nossa mente, tratar melhor as pessoas, deixar de brigar para ter razão, fazer o bem, não só não fazer o mal, mas fazer o bem, mudar a nossa forma de viver. Isso é um processo lento, não é do dia para a noite, é gradual, mas tem que ser constante. Hoje, melhor do que ontem, sempre evoluindo e sempre buscando o equilíbrio. Deixar o amor de Deus entrar nas nossas vidas. E a terceira forma também de se evitar é a respiração consciente. Muitas vezes nós achamos que isso é bobagem, é besteira. Mas o controle da respiração é muito importante. Ele é utilizado na meditação, utilizado no Pilates. Muitas vezes, quando você está com insônia, eu faço isso. Estou com insônia, estou com a mente acelerada. Você começa a respirar fundo e aí você interrompe aquele processo contínuo de pensamento, porque a nossa mente não para, é agitada. Muitas vezes a nossa rotina acelerada faz com que isso aconteça. E com a respiração, você traz a mente para o presente. Você não deixa ela nem no passado e nem no futuro, mas traz para o momento presente. Você presta atenção naquilo em que está vivendo naquele momento. Muitas vezes a gente toma café sem prestar atenção. Eu imagino que você que está aí deve também fazer isso. A vida é tão acelerada que a gente não presta atenção no que a gente almoça. Então, essa respiração, esse controle, se desligar daquele momento, prestar atenção, beber um copo de água e prestar atenção na água que você está bebendo. Isso interrompe esse processo contínuo de pensamento. E a quarta forma, menos importante de forma nenhuma, é a fé, a oração. A fé, ela não conhece barreiras e ela supera todos os obstáculos. A sua fé tem um poder extraordinário. Jesus atribuía todas as suas curas, os seus milagres, à fé da pessoa. Ele dizia, vá e não peques mais. A tua fé te curou. Então ele baseava a cura de cada um à fé dele. Olha a importância. A fé transporta montanhas. E como que nós
colocamos a fé em prática através da oração. A oração nos conecta com Deus. A oração nos conecta com os espíritos superiores. E uma forma maravilhosa de exercitar é através do culto do Evangelho no lar. Você que está aí me assistindo, só coloca aqui, me informa, você faz o Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar? Se você não faz, comece já essa prática transformadora de vidas. Com o culto do Evangelho no lar, você transforma a sua vida, essa energia boa, de paz, se irradia por toda a sua casa, por todos os ambientes, por toda a vizinhança. Você transforma as pessoas as quais você tem contato e transforma o seu dia. A orientação é que se faça uma vez por semana, mas faça de acordo com a sua necessidade. Tire um dia, tire um horário, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para você se conectar com Deus todos os dias se houver necessidade. É muito importante essa conexão e você vai ver que é uma prática transformadora. E a fé sem ação, ela é morta. Então, a importância da quinta prática, que é a prática da caridade. A caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral. A caridade no seu aspecto moral mesmo, de assistência moral, de ajudar o próximo através de um conselho, de ajudar o próximo através de um ombro amigo. Muitas vezes o que a outra pessoa precisa é de conversar. E muitas vezes nós não temos tempo para isso. Então, nós podemos fazer de bem para outras pessoas durante um quarto de hora no dia. Ou seja, tirando 15 minutos que a gente ficaria no celular, no Facebook, no Instagram, você tira para ligar para alguém, para visitar alguém, quando for possível, para conversar com outra pessoa, para mandar uma mensagem perguntando se aquela pessoa está bem. Muitas vezes alguém só quer ser amado, ser lembrado. Então essa é a importância da caridade moral. Isso também nos mostra que nem só nós temos problemas. Nós vemos os problemas das outras pessoas. E isso nos mostra o tanto que nós somos pequenos diante do universo. O tanto que tem gente que sofre tão mais. Claro que cada um tem a sua dor, mas essa é a importância da caridade. E a sexta dica é estabelecer metas alcançáveis. Muitas vezes nós estabelecemos metas que a gente não consegue cumprir. Eu tenho certeza que você aí, como eu, no final do ano fez diversos planos para 2020. Chegou em março, tudo se desfez. Nossos planos, os nossos viagens. Então Deus nos mostrou que nós não temos o controle de tudo. E muitas vezes a gente quer planejar cada minuto do nosso dia e a gente não consegue cumprir, porque nós não somos máquinas. E isso nos causa uma frustração muito grande. Pelo menos quando eu não consigo fazer tudo, eu fico frustrada. Isso vai gerando uma frustração. Então são coisas pequenas que vão como uma bola de neve, ocasionando uma angústia, uma depressão, e pode chegar a casos extremos ao suicídio. Então nós temos que mudar as nossas atitudes. E a sétima dica é a empatia. Muitas vezes nós sofremos muito por outras pessoas, porque nós queremos que as outras pessoas sejam como nós. Nós queremos que o outro haja como nós. E nos esquecemos que cada pessoa é um ser único.
um espírito com experiências diferentes, com vivências diferentes, com pensamentos diferentes. Então nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Muitas vezes a gente fica ofendido com algo que a outra pessoa nos falou e aquilo, se nós nos colocarmos no lugar daquela outra pessoa, pensar como se fosse aquela outra pessoa, a gente não se ofende mais. A gente vai entender a atitude daquela pessoa. E isso muda a nossa forma de agir. A gente deixa de melindre, de se ofender por qualquer coisa. Isso é muito importante para a gente conseguir manter o equilíbrio que a gente tanto almeja. E a 8ª dica são 2 virtudes que estão intimamente ligadas. A primeira é a resignação, que é essa capacidade de sofrer sem queixas, de aceitar os sofrimentos da vida como algo inerente à nossa condição. Não ficar se perguntando, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu frequento a casa espírita, eu pratico obras de caridade. Eu tenho certeza que você aí como eu já me peguei pensando dessa forma. Mas por que isso está acontecendo comigo? E a resignação, que é essa virtude que a gente deve cultivar, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que nós não devemos perguntar o porquê aquilo está acontecendo com nós, mas o que esse problema está querendo me mostrar. Muitas vezes um problema, uma doença vem para nos fazer parar, refletir. Será que é essa vida que você quer levar? Será que é esse tipo de rotina que você quer ter? Muitas vezes uma doença vem para mostrar que a gente precisa parar, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Muitas vezes a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para cuidar de nós mesmos. Nós cuidamos do filho, do marido, da mãe, do pai, mas a gente não cuida de nós. E às vezes a doença vem para te ensinar isso. Então a gente precisa estar atento e pegar os insights. A gente precisa estar atento às lições que cada problema quer nos ensinar. Às vezes uma doença vem para mostrar, para unir um pai com um filho que há muitos anos não se falavam. Então são várias perspectivas que a gente tem que analisar dos problemas que nos acontecem. Não se entregar. E a outra virtude que está intimamente ligada com a resignação é a resiliência, que é justamente essa capacidade de parar, de pensar, de avaliar tudo que está acontecendo e retomar o caminho, mas com a percepção de dor não como fonte de sofrimento, mas sim como a dor como fonte de crescimento, algo que vai nos ensinar. Até a dor física, ela tem um motivo, uma razão de ser. Uma dor na coluna vem nos mostrar que a gente tem um problema, que a gente precisa procurar um médico. Uma febre vem nos mostrar que a gente está com alguma infecção. Então, tudo tem uma razão de ser. E quem age com resignação, com pensamento positivo, com resiliência, está comprovado cientificamente que tem maior chance de cura. Isso é comprovado cientificamente. Então, essa é a importância do pensamento positivo. Esses dias eu vi uma entrevista com o Reinaldo Gianecchini, aquele ator famoso, e ele veio falar que ele sofreu de um câncer, ele teve um câncer muito agressivo, raro, e ele, na mesma época, ele perdeu o pai com o mesmo câncer. E ele poderia ter se entregado à dor, a esse tratamento tão triste, que atinge tanto o físico, o psicológico,
a pessoa sofre muito com esse tipo de tratamento, né? Nós todos sabemos, se nós não passamos por isso, a gente conhece alguém que tenha passado, infelizmente. E ele falou uma coisa muito bonita, que ele conversava com a dor dele. Ele conversava com a dor, ele perguntava para a dor dele o que ela queria ensinar para ele. E isso fez com que ele conseguisse enfrentar esse tratamento com equilíbrio, com sobriedade, apesar do tratamento agressivo, dos efeitos colaterais, ele conseguiu suportar esse tratamento. Isso nos mostra, nos comprova a importância do pensamento positivo, da mudança de forma de ver a vida, de encarar os problemas. Isso é maravilhoso e isso nos mostra porque ele conseguiu superar esse momento difícil, mesmo diante de tantas dificuldades. Então você vê um ator famoso, lindo, rico, que passou por um problema grave, que poderia ter se entregado, mas não, ele escolheu agir com resignação e resiliência e conseguiu superar esse problema. E a nona dica é a não ociosidade. Mente vazia, oficina do diabo. Eu tinha um professor de história que falava isso e eu nunca esqueci, e realmente é uma frase muito certa, porque nós temos que ocupar o nosso tempo, mas com atividades edificantes, que vai nos acrescentar. Não é assistir um noticiário de guerra, de morte trágico. É ocupar o nosso tempo com leituras edificantes, com palestras boas, com livros, com atividade física, passar maior tempo com os nossos familiares. Esse momento de pandemia nos mostrou, nos fez refletir o que é essencial nas nossas vidas. Muitas vezes, coisas que nós achávamos que eram muito importantes não são. Por exemplo, escola. Os pais tinham a certeza de que os filhos não podiam passar um dia sem ir à aula. E isso nos mostrou, essa pandemia nos mostrou, é importante? A escola é. Mas há coisas muito mais importantes, que são esses momentos em família, que são os valores morais que nós temos que passar para os nossos filhos. Não entregar tudo de mão beijada, porque isso tem feito com que os jovens não consigam enfrentar os problemas. Os jovens estão tendo muita dificuldade em enfrentar problemas. Por quê? Porque não tem dificuldades na vida. Os pais, muitas vezes, a pretexto de não deixar os filhos passarem pelo que eles já passaram, quando jovens, às vezes alguma dificuldade, dão tudo de mão beijada. Então, eles não preparam os filhos para os obstáculos. E no menor problema, eles se entregam. Por isso, o crescente número de suicídios entre jovens. Muito grande o número de suicídio entre jovens. Então nós temos que refletir muito na educação, na evangelização dos filhos. A evangelização espírita ajuda demais nessa inserção de valores morais tão importantes e tão carentes para as crianças e os jovens. É muito importante a noção de problema como algo que todos nós passamos, de algo inerente à nossa condição de seres humanos imperfeitos, e que a importância também de ensinar a eles a finalidade pela qual nós estamos aqui, nesse planeta escola, que é de aprendizado e evolução. Então, o 11º e último
a última dica é o tratamento multidisciplinar. É importante o tratamento psicológico, terapia, psicólogo, atividade física. É importante demais o estudo da doutrina espírita. Então nós vimos nesse estudo de hoje como é importante esse estudo da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, a quem nós devemos e inspirarmos. E esse estudo leva à importância também do autoconhecimento, da autocura. E além disso, de tudo isso, o acompanhamento médico, porque há pessoas que necessitarão de médico, psiquiatra, de medicamentos. Então é um tratamento multidisciplinar, mas que começa na nossa mudança de comportamento, porque não adianta ir ao médico e tomar 10 antidepressivos, ansiolíticos, se nós não mudarmos o nosso comportamento e a nossa maneira de ver a vida e o mundo. Então, nós vimos como é importante a discussão sobre esse tema, como é importante o nosso conhecimento, o estudo da doutrina espírita para abrirmos a nossa mente, para entendermos a finalidade de tudo que nos acontece, o nosso objetivo para termos um propósito de vida. Nós devemos encarar esse problema, esse suicídio, essa pandemia que é o suicídio, como realmente algo de frente. Nós temos que encarar de frente, falar abertamente, inserir valores morais nas nossas crianças, nos jovens, observar as atitudes, os comportamentos dos familiares, dos amigos, ouvir aqueles que precisam, dar bons conselhos, sem julgamentos, sem achar que aquilo pelo qual a pessoa está sofrendo é banal, porque muitas vezes é banal para mim, mas para você é algo grave e que traz um sofrimento gigantesco, principalmente para jovens. Então, muitas vezes o motivo pelo qual eles sofrem para nós é banal, mas a gente precisa dar importância a esse sofrimento e nos ajudar e ajudar o próximo. E se você está com pensamento suicida, ore, reze, converse com Deus, anote todas essas dicas e procure colocar em prática tudo que foi falado essa noite. Coloque em prática, que você vai ver uma verdadeira transformação na sua vida. Procure um amigo, uma pessoa da família, ou mesmo se não tem alguém em quem confiar, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, filantrópica, que presta um serviço lindo, gratuito, de apoio emocional e de prevenção ao suicídio, através do número 188 ou através da internet. Então, lembre-se, não critique, não julgue, esteja atento aos menores sinais. Às vezes a pessoa tem aquele mito de que se a pessoa fala muito, ela não faz. Isso é mentira. E eu convido você agora a parar, analisar no fundo do seu coração o que te aflige, o que te causa essa dor. Anote num papel. Busque maneiras de mudar a sua vida, o rumo da sua vida. Saia da rotina, faça algo diferente, que você desejava há muito tempo fazer. Busque sentido para a sua vida. Dedique-se a dar alegria a alguém. Sorria mais. O sorriso abre portas. E você acostuma a sorrir. Não fique com a cara fechada, melancólica. Adquira novos conhecimentos, leituras. E se pergunte: qual a vida que você quer viver? Você quer viver triste, melancólico? Ou você quer viver
a vida que nós viemos aqui para viver, com alegria, irradiando felicidade, levando a sua luz por todos os lugares pelos quais você passar. E não se esqueça, o passado não pode ser mudado, então não fica remoendo. Não se compare às outras pessoas, compare-se só a você mesmo. E tenha o lema, hoje melhor do que ontem, sempre, sempre. Busque sempre melhorar-se, evoluir, cuidar de você e ajudar o próximo também. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, não ignore. Ouça. E se você precisa de ajuda, busque ajuda, não se entregue. Deus está com você. Jesus está do seu lado. Muito obrigada pela paciência de vocês em nos ouvir. E nesse momento de paz, de reflexão, vamos agradecer mais uma vez por todos os ensinamentos dessa noite. Muito obrigada a você que esteve aqui, que espero sinceramente ter plantado uma sementinha no coração de cada um para mudar a vida, para deixar a vida mais leve, mais tranquila. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Tire do peito essa angústia, essa ansiedade, esse medo, essa incerteza, essa frustração. Coloque no lugar só bons sentimentos, boas vibrações de paz, de tranquilidade e de amor. Muito obrigada a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita tranquilidade. E foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo.